nego velho aqui com as feras, cara. Esses caras aqui hoje tá bacana. Não, aqui, ó, cara. Hoje vão ganhar uma grana do caramba. Vão ganhar uma grana, né? Eles estão lá. Hoje o Ibope vai extrapolar, Roberto. Vai extrapolar esse Ibope. Grupo Senzala DF. DF, né? Rapaz, isso é tipo Sandra de Sá. É, tipo Jorge. É tipo assim, né, cara? Mas tipo, nós vamos falar esse DF aí, mas tudo bem. Galera, aqui do lado esquerdo, Lambari, mestre, presidente acadêmico de saúde. A minha escola. Nossa escola. E aqui o meu parente, meu primo Maia, cara. Maia? Somos de sangue, cara. O Maia tem uma história aí, cara. Por isso que ele é tão bom na bateria. Não, e o Maia Roberto botamos uma vez. Gravamos em 93 juntos, né? LP, cara. Primeira vez que o Maia me pega uma bateria, uma baqueta na mão. Vamos tocar lá o Sexta-feira no Imperador. Te lembra? No Paiol antigo? No Paiol antigo. Vai, tu vai. Nessa época o meu mãe levava de carrinho. Ô, Lambari, tá cheio de nego só de novo aqui. Gente, nosso apoio é de Estúdio Brothers, do amigo Vainer e a Cláudia. RC Veículos, do meu filhote Betinho, 993786151, quer trocar de carro, bate lá que tudo em ele família. Um carro pra ti de qualquer jeito. E também. Tudo em família, né? Donato Encadernações, grande neguinho, tá? Faz camiseta pra todo mundo. Grande Donato. Puxador, escola de samba, baterista. Ele tocando bateria. Nós levamos ele pra tocar pandeiro. Ele que passou a bateria. Ele que fez aqui. Foi aí, ó. Fez a camiseta. Olha só. Grupo Senzala, dá certo. Grupo Senzala. Meu Deus. Brincadeira. Vou falar de Senzala, hein, Roberto? Falar de Senzala. Cara, nosso início, né? Em 82, 83, mais ou menos, para não ir muito para trás. E nós chegávamos aqui no Lambari. Nós íamos lá na Evolução, lá na casinha. Grupo Revolução, aquela época. Grupo Revolução. Cara, aí a gente fazia o intervalo dessas feras. O que era fazer? Que responsabilidade, dessas feras, né? Que era? Eu nunca esqueci da cena do Renatão Cabide tocando contrabaixo com baqueta de Maracanã. Isso é só aquelas coisas que nunca saem da tua memória. Coisas que... Cara, eu lembro assim, com bastante firmeza, o sopro Ricardo, Sérgio e Zé Bumbum. Não, aí já é mais pra cá um pouquinho. Era mais pra cá. Depois da minha. Não, só pra situar mais ou menos. Não, eu acho que quando a gente começava, a gente fazia os intervalos lá, né? Era mais ou menos isso. Às vezes eram os três, às vezes eram dois. Era o Zica. Era o Zica. O Zica depois tocou com nós. A gente pode mais ou menos ter certa ideia das datas, assim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta foi de quando eu entrei no Senzala, né? Quando o Lambari... Tu entrou no lugar do Marquinhos? No lugar do Marquinhos. Marquinhos e o Lambari, num acaso também desses da vida, que me contrataram do Arc Samba, que eu tocava para ir pro Senzala. E isso foi no final do ano de 1986. 86, cara. Os vocalistas da época, quem era Medina e o Paulão? Não. Depois o Paulão já era Paulão, já deu Na realidade, a gente desceu para a Casa de Samba Evolução com o nosso cantor, era o Francisco Sidney. Sidney. Depois, aí a gente fez a descontratação. Tivemos uma menina cantando também, a Ivete, irmã do Ivan Lemos, do Antônio Lemos? Não. Do Ivan Lemos. Tá. O nome dela, Ivete. Ela era cantora da banda. Essa é o início da década de 70. Essa formação, que era o Chumbo de Cavaco, o Ibirá de Contrabaixo. O Chumbo, tá bom, o Chumbo. O Partido Ibirá de Contrabaixo. Forte, ver se consegue captar para nós. Sidney cantando. Depois que saiu o Sidney. Esse é o bem antigo. Aqui começou a Revolução do Senzala. Zaleco, que época estava? Zaleco, essa época. Nessa época, né? Luizinho, Zaleco. Teve o outro menino, aquele que era baixista também. Cal? Não, o Paulinho. O Paulinho tocou acho que um mês. O Paulinho chegou agora. Mas eu já fui bem mais pra cá, foi 88, 89. Cara, e Sopro teve muitas formações.
Nós tivemos o Laci, tivemos o Laci de tambor, tivemos o Turico, o suíço, irmão o César, o César, O Zambuja, mais para cá, o Zambuja. Não, o Zambuja era gerente da casa. Tá. O Zambuja Era era um gerente gerente. de evolução, e ele, através dele, que a gente desceu, que a gente tinha uma churrascaria senzala lá em cima na Vila Jardim, né? Vila Jardim, bem no fim ali do ônibus ali. Nós tínhamos uma churrascaria lá e a gente desceu. Hoje eu tenho uma rapaziada aí que. Isso aí. Na época estava saindo a evolução. Mais ou menos a. Estava saindo a evolução. 77, 78. O Darcy Gonçalves era da evolução. O Maia não era nascido nessa A época. churrascaria deles era 76, 77. 77. Foi quando eles fundaram a Comecei a tocar timbre na Evolução também. E aí. Evolução. Aí você foi para São Paulo. Sim. Quando voltou, já voltou direto pro Cezão. De bigode sem escala. Sem escala. Sabe? Ele chegou na terça-feira, sexta-feira já atacou, já, porque o homem gostava muito dele. O Rubinho, o João, adorava ele. Sim. Tem que botar o Darcy, tem que botar o Si, tem que botar o Si. Tá, então a gente vai colocar o Si. A gente colocamos. Aí no Si, aí quando o banco começou a crescer a mais, a nossa harmonia era um cavaco e um baixo. Cara, é o seguinte, cara, a Evolução e a banda Evolução, vocês não têm noção, era um troço assim, fora do normal. É uma banda tão avançada que se tocasse hoje seria uma das melhores bandas do Rio Grande do Sul. O Evolução. O Evolução. De tão avançados que ele era. Eles eram. O Evolução tinha o Wilson Ney. Isso. Sim, o Vanderlei, né? O Vanderlei, né? O Si, sabe? Certo. Teve o Guara de baixo, né? O Guaraci. Dodô cantando, né? Dodô, o Nilton, o irmão do Dodô. Irmão Dodô. Sabe? O Nilton também depois fazia parte do Senzala, né? Sim. Evolução. É uma evolução, né? Deco. Foi no Castelo, isso É o aí. Deco. É o Deco. E aí, cara, a gente começou, a gente teve aquela transação de samba, o Senzala era samba. Era samba. E a casa estava acostumada com o swing. Certo. Cara, e a gente sofreu muito, porque a gente tocava depois deles e todo mundo ia embora. Isso é terrível, né? Todo mundo ia embora e nós ensaiando, e 6 meses depois a gente conseguiu reverter. Quando foi que o Evolução realmente saiu a casa, acabou, né? Aí a gente conseguiu reverter. A banda, né? A banda. A banda acabou, a Evolução. Acabou. E é na casa a Evolução. Aí a gente conseguiu reverter, que a gente trocou de samba para swing. Aí a gente entrou de cabeça no swing. Aí eu fui buscar o Paulão, fui buscar o Medina primeiro. Busquei o Medina, aí busquei o Paulão, que eu buscava. Eu gostava dessas. Fazer esse meio não, tu tá louco, meu marido. Seguinte, não tem como. O programa do músico gaúcho sempre foi o cachê. Sim. E o Medina era um cachê alto. Sim. Sabe? Eu chamava ele de cabeça. De cabeça é o seguinte. Tu sabe que nosso cachê é pequeno, cara. E aí, ele queria estar nesse meio, que ele tava mensagem. Sim. E ele estava saindo de mensagem, e ele queria escola de samba, a mensagem não estava, ele queria o imperador. E aí deu, aí a gente conseguiu. E aí já foi transformou o Paulão no swingueiro, o Paulão era sambista. É sambista, Paulão, né? Paulão da Tinga, né? Paulão da Tinga, né? O Paulão era sambista de fazer samba. Aí o Paulão, tu vai cantar Branca de Neve. Nem sei quem é esse cara. Coisas assim, né? A minha samba, Maria, a minha samba. Eu não quero, mas o que tem? Paulão, tu vai cantar Branca de Neve. Aí quando ele começou a cantar. Foi aquele Aí sucesso, pegou, né? tava na veia dele. Não deu 3 anos depois, cada um estava gravando o seu disco, né? Sim. Riso Solto. Riso Solto, né? Paulão gravou, Medina gravou. Eu participei, nós participamos todos. Todos os CDs desses aí, né? LPs. E aí começou a formação. Aí foi, eu não consigo me lembrar agora, vou deixar de lembrar de alguns músicos, mas teve muito músico bom, passou ali pelo só fera. Sabe? Nós tivemos Nevertê, nós tivemos Luizinho, nós tivemos Cal. Tem um aí que a gente não lembrou. Cara, um guitarrista.
meu colega da prefeitura. É o... Milton? Puxa, não, cara. Não, cara, o... Rapaz. O Sararazinho. Chiquinho, não, antes do Chiquinho. Hã? Antes do Chiquinho. Clóvis. Clóvis. Isso. Todo mundo conhece como Clóvis, mas conhecemos como Nossa, Clóvis. Esse era o meu... Cara, Esse era o... Essa contratação aí, cara. Essa contratação foi o Zalec que me deu. O Zalec passou pra nós aqui, eu vou sair e vou deixar um cara aí. O Zalec falou assim, mano, eu vou sair, mas eu vou deixar um cara aí. Ô, Zaleco, pra deixar um cara, a gente não conhece esse cara, não. E aí eu trouxe esse homem. Esse homem era coringa. Tocava bateria. Eu bateria, baixo, cantava ele bem. Não, quando eu entrei na banda em 86, que o Marquinhos estava saindo para ir para Israel, né? Tinha aquele pessoal Isso, foi para Israel. isso, foi pro Mano, Mano, Jairinho, né? Isso, Jairinho, a turma toda ali. eles estão, acho que estão lá até hoje, ó. Porque eles Eu acho que ainda tá lá Ainda ainda. tem alguém lá, né? Então, Bom, mas tá lá. aquela transação entre o Marquinhos sair e eu entrar na banda, se passaram um ou dois fins de semana, assim. Sim. Quem tocou batera nesse meio tempo aí foi o Gordo. Gordo. Não, o homem era fera, né, cara? Continua sendo. Tocava batera cantando, porque ele era o cantor da banda. Sim, Ele sim, era eu cantor, lembro. era guitarrista, solo, fazia Sempre solo. segue. Agora tem a fazendinha dele lá. Sério, Vamos tocar agora. Cara, eu tive a felicidade de, depois das montagens dos grupos, né? Se não se passaram e tal, eu tive a felicidade de conseguir colocar o Gordo trabalhando comigo e o Renato. A gente chegou Renato Cabide? a fazer algumas coisas juntos, sim. Legal. Cara, O Renato também era. O Renato era a formação de banda melódica. Os caras vieram das bandas melódicas. Sim. O swing. Então, o Renato não aceitava muitas coisas porque ele... Cara, eu ficava eu ficava na beira do palco olhando aquilo, era um negócio que te impressionava. E eu me impressionava muito porque, cara, eu chegava lá pra minha banda e eu olhava o baixista tocando e ficava pensando, mas aquele cara, ele usa 200 notas na música, cara. Ficava um negócio bacana, um negócio maravilhoso. Pô, mas era só ele que conseguia fazer aquilo naquela época. Porque a gente fala de uma época. Displicente, de posta. Não, era baqueta, ele ficava era baqueta do Maracanã. Era dele mesmo, cara. Era coisa dele. Tocando com a baqueta era de monstro. Mas o Renato tocou no Conjunto Evolução. Sim. Não. Não tocar? Não. O Cabide não chegou a tocar na Evolução? O Renato era da banda do... Não, ela tocou com nós. Não, tocou com nós, mas... Na Evolução. Mas ele era, daquela época, ele O tocou... Conjunto Evolução não tocou? Não, ele tocou com... Ali era Neja, né? Como é o... Não, Neja Nossa, é eu tô me esquecendo, cara. Cantou com nós, tocou guitarra agora. Como é? Clóvis? Não. Gordo? Chiquinho? Não. Tocou guitarra. Sim. Tocou aonde? Wilson Ney. Quem é a dupla? Deco. Não. Alexandre? Não. Wilson Ney. Alexandre. Zé. Zé. Ele era Zé da banda do tocou? Zé, que era do Zé. Casarão. Como é que era o... Ah, isso. Eu lembrei isso. Mas teve uma formação. Era da banda dele. O Zé esteve aqui e eu disse pra ele, Zé, tu não lembra de mim, né? Não lembro. Pai, eu sou teu fã há muitos anos. Mas É o seguinte, não, da banda eu fazia do Zé, o cara. intervalo da tua banda, Casarão, Casarão. Aí ele se apavorou. Mas não Mas teve o quê? Teve uma formação do Conjunto Evolução, lá, Conjunto Evolução, que tava o Ricardo e o Serginho no sopro. Não, mas não era o Conjunto Evolução. Conjunto Evolução. Dodô, sim, Sonei, Deco. eu me lembro que eu ia nos bailes no Metalúrgico, o baile da Tereza era Mas isso. ele não era daquela banda que foi pro Castelo? Não, isso já foi. É que nós estamos tendo um problema De data. Fala uma coisa de merda, É que falar, né, mas São falar de muitos pensar, anos, Só que é o seguinte, gente. A história Vou tentar botar uma cronologia. a ordem. Quando o Lambari falou da churrascaria, da fundação, não sei o quê, isso aí é década de 70, 76, 77, 78, fundação do Grupo Senzala. Lá na Vila Jardim, foi isso que ele citou. Depois, em 1980, foi quando começou a Casa Evolução. Eu fui sem, na primeira. Aí era o Conjunto Evolução. 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 Se tocava, tocando timba, em 80. Lá por 82, saiu a Evolução e entrou o Senzala. Que aí aconteceu aquilo que o Lambari falou, pô, nós substituímos o Conjunto Evolução e o público custou aceitar lá em 82. Aí o Senzala foi se acertando e pegou força. Sim. Isso foi até 80, eu ia lá para dançar. Sim, eu tocava lá em 85, eu tocava no samba. né? Aí em 86,
que houve uma saída, uma reformulação grande no Grupo Senzala, que é isso aí que ele citou agora. O pessoal foi tocar, houve uma proposta lá onde era o Castelo, né? Aí saiu praticamente toda a banda para formaram só o nome da banda Só as do Zé Mano. E aí o conjunto lá no Senzala. Quinta Avenida. Eu já estava no Senzala, só que eu não fui nessa barca ainda. O baterista dessa barca é o Paulinho, que é o baterista do Conjunto Evolução. O Paulinho Didático. O Paulinho, né? Mas o Thiago, que tinha um estúdio aqui na frente. Aqui, estúdio ali. E é um filho também que trabalha Thiago. Isso aí, quando ele saiu, todo esse pessoal, e eu recém tinha entrado na banda, a gente começou a reformular o Senzala lá na Evolução. Aí veio o Capite de contrabaixo, aí veio o Ricardo de sopro, o Sica tinha ficado, chegou a ficar junto com o falecido Pofal, o César já estava também. E o Jorge. O Jorge estava, mas também já estava saindo. Eu acho que o Jorge foi para essa Quinta Avenida, acho que né? ele foi para essa banda também. Eu me lembro quando eu entrei, eram 4 sopros. O Azambuja levou E ele. os 4 sopros eram o Ricardo, falecido Ricardo, pai do Cadinho, o César, o Pofal e o Zica. Esse é o Tipo, o Bumbum depois fez. O Bumbum Zé Bumbum entrou depois. entrou no Senzala. Porque ele era menino, era 16 anos, né? Tinha uns caras desse tempo, né? O Lambaria teve que pedir para a irmã dele para sair. Deu autorização pro pai dele para ele tocar. Ele era da banda Isabel de Espanha. Isabel de Espanha de Viamão, me lembro. Aí eu fui buscar ele lá, o pai dele, aqui, ó. Nós buscava ele e levava ele em casa pros ensaios. Sabe? E hoje ele não me obedece. Então ali para 86, o Senzala fez essa formação aí. O Cabide, era eu, o Lambaria, o Cia, o Sopro, o Ricardo. Essa formação também ficou um bom tempo. Com um bom tempo. Pegou também. Que foi de 86 até. E lá em 91 é que entrou o Medina e o Paulão. 91, né? 91. E aí deu aquele 91 e 92 é que tá. estourou, né? Medina e Paulão. Aí não é. Eu lembro que tinha até a gente estava comentando ali, tinha uma situação que acontecia, que naquela época o Bossa comandava a cidade. O Bossa é aquela banda que Era itinerante, né? E o Senzala fazia só a evolução. Casinha, isso. Aí começavam a chamar aquela atenção, porque Vamos falar. o pessoal para dar força é uma briga. Uma briga, né? Para criar uma polêmica, e aí a grande polêmica era a Isso que na seguinte: época não tinha redes sociais, não tinha, era só no papo. mas no papo era aquela situação assim, mas o Senzala só é bom na casinha, não sai lá pra fora, não vai tocar, não vai fazer. Uma gente ouviu isso. Eu me lembro disso. E aí foi quando vocês começaram a botar Bloco na rua. bloco na rua. Até porque tinha dificuldade, porque o dono da casa não queria que a gente saísse. Sim. Ele pagava pra gente não sair, entendeu? Não quero que vocês saibam que ele já tinha experiência. E quando a evolução saía, Não ia ninguém na casa. entendeu? Então ele não vai, não, que ele vai, não quero. Sim. Eu quero que vocês fiquem. Fiquem aí. Mas aí a gente foi conseguimos ir. Vai ser bom, cara, que a gente vai trazer mais pouco pra casa, essas coisas todas. E aí a gente foi. Certo. E aí foi uma boa experiência para nós, porque a gente, até nós já tinha aquela dúvida mesmo, se a gente vendia fora de casa ou não. Porque a gente estava acostumado com som, sabe, que nem hoje. Nós temos uma formação, por exemplo, assim, que chamam nós de os DF, porque é eu, o Si, o Luizinho, o Maia. A gente já sabe o que tem que fazer. E a gente vai colocando as pessoas que vão entrando no nosso regime, entendeu? E é isso que tu tem que fazer. O swing é isso. O swing não tem magia. O swing é isso aqui, entendeu? E aí, graças a Deus, cara, a gente conseguiu ir evoluindo. Saímos, eu acho que poucas vezes, né, Maia? Da casinha? É. Olha, eu me lembro de uma das primeiras vezes que a gente saiu, lembra também falecido, se não me engano, do Zé Carlos, o cara que era. Chegou a ser modelo e tal, ele tinha uma casa, não sei se era Novo Hamburgo ou Canoas. Canoas, é. Ele faziam um esforço para ser o primeiro cara, era manequim, né? Ele queria ser o cara que tirou a evolução da casa e ele oferecia, e várias ofertas ele tinha feito, e a gente não podíamos sair, porque nós somos exclusividade, até que um dia a gente acabou indo. A pressão foi tanta e a grana foi tanta. A pressão foi tanta que a gente acabou. Eu me lembro que essa foi uma das primeiras vezes. Sim, Cara, o Senzala fez parte da minha história da nossa história, né? Nesse início da carreira,
com Revolução. Depois, em 90, eu fui para a carreira solo, foi quando eu lancei o primeiro disco. Também. Eu vou lembrar uma coisa para vocês, por exemplo, que a minha entrada no carnaval teve a ver com Senzala. Aí diz assim, mas como é que pode? Em 91 nós fizemos um show no Tesourinha. Era a escolha da Rainha do Carnaval. E aí foi convocado os quatro cantores. Naquela época a gente saía em todos, eu, Medina, o Porto e o Paulão. Saíam os quatro, né? Isso, cara. E aquela época, aquela vez, a princesa que estava comandando coisa. Aí o Vanderlei Rosa me chamou e disse assim, é o seguinte, tu vai lá no Evolução, ensaia 3 músicas com Senzala para cantar numa coisa. E eu, como sempre fui daquela de tentar lançar coisas diferentes e sempre fui em busca de algo. Eu lembro que na época eu estava com 2 músicas estouradas, Nega, Nega, Rainha, e a terceira música eu resolvi cantar uma música sertaneja. Lembra? Qual é, cara? Nem dormir não consigo, nem dormir não consigo. Não, isso me marcou muito. Isso, uma saudade bate forte, nós no fundo. Eu lembro que, cara, isso era uma coisa assim. Porque eu vou lembrar isso aí, eu vou contar isso aí, porque é uma coisa que chamou muita atenção para mim, foi uma virada na minha carreira. Essa época, eu não estava no carnaval, eu estava fora. E eu me sentia muito nisso, nesse período de carnaval. Eu competia com o Porto, com o Medina e com o Paulão, claro, guardando suas proporções. Pô, imagina, uma coisa, eu desse tamanhozinho, né, cara? Só que eu tive a sorte que em 90, quando eles lançaram o disco, eu vim junto, cara. Eu dei uma sorte de vir junto, né, sozinho, independente, e aí eu lembro que em 91, eu começava a sentir assim, ali por novembro, dezembro, eu parava de cantar. Eu só voltava em abril. E eles em todas as rodas. E eu falei, cara, como é que eu vou entrar nesse troço, cara? Não tem como. Aí foi essa questão aí do concurso da Rainha. Aí o seguinte, tu vai na Evolução e ensaia com Senzala. Cara, eu ouvia nos rádios, naquela época, Caiçara, a música sertaneja estava começando. E essa música tocava muito, cara. Estourada, né? Aí eu pensei assim, cara, eu vou cantar essa música. Mas olha só, até tu pensar assim, vou cantar essa música. Toda a negada ali do carnaval. Como é que tu vai cantar uma música dessa no meio do carnaval? Aí outra, eu tinha que convencer o Senzala a me acompanhar. Cara, eu lembro o seguinte, eu cheguei lá no ensaio, lá na Evolução, isso nunca. Cara, toda a banda ali pra ensaiar, aquele negócio todo aí. E tu, fulano aí, Medina ensaiou, Porto ensaiou, Roberto, tu que vai cantar? Nega, não, tá legal, bibibi, tá. Nega Rainha, bibibi, tá. Agora eu coloquei uma música que eu queria cantar. Aí, mas que música é essa, cara? Uma música sertaneja assim. Não, cara. O sertanejo não tá maluco, negão? Não, cara, me dá essa força aí. Foi uma desilusão, assim. Eu não lembro, cara. Isso, cara. Eu lembro porque aquilo. Eles fizeram isso aí mesmo, essa cara. Imagina os músicos de Senzala na época. Cara, eu sempre me lembro de muito, cara. Cara, e aí assim, eu lembro que o Nilton tava na guitarra, foi aquela má vontade. Os caras não querem falar pra não. Mas dentro dos caras assim, puta, vai fazer isso, cara. Imagina quando ele foi embora. Quando o cara sai, que é o. Aí a coragem de ir pra casa, pensando assim, será que esses caras vão fazer mesmo lá comigo, cara? Mas tudo bem, mas era uma convocação da e aí aquele coisa assim, vai se queimar ele mesmo, eu se para. E eu lembro que a gente foi pro Gigante, lá pro Tesourinha, aquilo lotado, cara, e eu olhando assim e pensando comigo, será que eu vou mesmo, cara? Sozinho, né? E o rebanhado. Tu tava sem a banda, se tu tá com a tua banda, os caras vão meio goela abaixo, mas vão contigo, né? Eu tô com uma banda diferente. Os caras não foram muito afim. Eu digo, olhei toda aquela galera do carnaval, aquelas baterias, aquelas coisas, eu digo, olha o que eu vou fazer, né? Ou eu vou me embora, galera. Agora, cara, uma colocação que tu colocou, que saudade da princesa, né? Rapaz, era o nosso mal necessário. Mal necessário. Essa era a questão.
O monopólio da princesa naquela época, eu sempre dizia assim, cara, todo mundo reclamava do monopólio. Ah, eles comandam tudo, eles mandam em tudo, só tocam o que eles querem, mas o seguinte, quando eles sumirem e dividir isso aí, nós vamos ter espaço. Tu sabe que o Cesar foi da Orbit. Sim. Óbvio, né? Óbvio News, Depois da princesa vieram Mas depois a Orbit. Não encostava na princesa pela Sim, promoção. claro. Eles foram aprender com o Vanderlei, cara. Saudade do Vanderlei também. É verdade. Teve outro também, aquele ali. Bicho, aí assim, ó, eu só sei que tocou todo mundo, eu fui o último, cara. E aí que foi pior, né? Porque aí Medina estourou, o Porto estourou, isso aquelas coisas de carnaval, aí eu vou entrar por último. Aí eu, nega, rainha tá no boca do povo, tô grandão, né? Quando chega na terceira música, aí eu olho pra banda, pô, agora foi aquela. Puta, tu vai mesmo. Tá vendo assim? Mas tu vai mesmo, né? Quem sabe para agora, tá tudo certo. Aí veio só aquele. Tá com chave de ouro. Veio aquele tomzinho meio escondido, assim, né? Tipo. Louco pra parar. Cara, eu comecei a cantar música e aí eu ainda fiz o seguinte, dei uma volta da música, quando chegar no refrão eu joguei pra galera. Era esse o meu plano, estava pronto, passava, me matar sozinho. E aí eu tô fazendo a primeira parte, aquelas baterias estão tocando, aquilo foi, ficando aquele silêncio. Eu digo, o que quer dizer esse silêncio, cara? Pai, ficou todo mundo prestando atenção. Cara, vem todo mundo prestando atenção. Cara, aí o seguinte, quando deu o refrão, eu joguei pra massa, cara, e a massa veio com tudo e cantou aquela música. E aí eu olhei pra banda tava sorrindo, que é isso que tá falando. Não, eu sabia esse negócio. Eu sabia, aí muda tudo. Bicho, quando eu desci, por que chamou a atenção? Quando eu desci, o Vanderlei Rosa me chamou no canto assim, então tu tá louco, de onde é que tu tirou isso aí? Eu digo, cara, eu dei uma pesquisada e achei que vou abrir aí um quadro agora, a partir de segunda-feira na rádio com música sertaneja. Pô, Vitor, olha aí quem tu fez aí. E no outro dia eu fui contratado pela Leopoldina. Porque o Jacão estava na Leopoldina, o Jacão viu aquilo e imaginou assim, vou levar esse negãozinho pra lá. Ele tá com a mídia mesmo, só fica isso aí. Foi a entrada no carnaval. Foi com Cesar. Mas assim, ó, cara, vamos falar assim. Mas antes de tu falar, eu quero falar algo. Tá. Eu te admiro muito, cara, porque esse cara aqui foi o primeiro cara que na época dos discos, ele pegou todo o dinheirinho dele e colocou, ele foi muito peitudo. Meus parabéns, cara. Eu tive a oportunidade de dizer para todo mundo saber. Tu é um cara guerreiro, bicho. Sabe? Tu Foi difícil, uma pessoa que não te abate um só golpe. Tu é um gigante. Confia, né? Confiando tá no Confiança é tudo. Cara, olha, cara. Eu tô contra tudo, como dizia o nosso grande. Eu tive o prazer de participar de um. Terceiro disco, nós cantamos juntos, né? Cara, eu sempre digo assim, cara, existem coisas na vida da gente que acontecem que definem o teu caminho, né? Eu tive uma situação em 90, quando eu fiquei viúvo, quando fiquei com meu filho, com 4 anos de idade, cara. E ali foi o meu auge, onde a coisa estava estourada mesmo, e eu tive que decidir entre cuidar do meu filho e seguir a minha carreira. Entendeu? Eu sabia que era um passo só. Se eu fosse cuidar do meu filho, eu ia ficar no meio do caminho. E foi o que eu optei, né? Não podia deixar meu filho sozinho, eu optei por isso. Né? Não me arrependo. Né? Hoje, graças a Deus, ele está bem encaminhado na vida, entendeu? Mas eu lembro, eu gravei 6 discos, cara. Os 6 discos, 13 eu vendi carro, vendi as coisas que eu tinha de valor para arriscar. Eu lembro de ir no centro, estar vendendo discos embaixo do braço, chegava nas lojas, naquela época tu podia fazer isso, né? Levar os discos embaixo do braço, chegava nas lojas. E nunca esqueci que um dia na Galeria Chaves eu entro e a gerente da loja diz assim para mim: pô, tu podia falar com um artista para ele vir um dia uma tarde de autógrafo aqui, porque ele tá vendendo muito esse disco. E era tu, cara. E era eu. Eu todo suado com aquelas caixas, né? Larga as caixas em cima e ela veio lá de dentro, me chamou e perguntou, né? Aí eu pensei, também não tem, eu nunca vi isso, né? Eu disse pra ela, desculpa, mas eu venho, sou eu. Cara, ela pediu 1000 desculpas, assim, nunca vi ninguém fazer isso aí que tu tá fazendo. Mas era isso ou nada, né?
Isso nada, eu não tinha escola de samba por trás. Eu estou te dando meus parabéns. Muito obrigado, cara. Mas começa por isso, o Lambari, que a gente diz que não existe apoio entre os músicos. A questão que chega primeiro são as pessoas. Quando as pessoas são de boa índole, elas se aproximam naturalmente. Verdade. Entendeu? E aí diz assim, mas tu apoiou fulano e não apoiou o ciclano. É porque não houve essa ligação, né? A gente teve essa ligação, a gente respeitava muito aquelas aberturas que vocês davam para nós. Para vocês podia parecer nada. Era simplesmente um momento que vocês tinham de folga e a casa não ficava parada. Mas para nós era tudo. Nós ficávamos a semana toda ensaiando e esperando, né? Eu não me lembro se aquilo era telefone na época, mas de alguma maneira eles avisavam a gente. E ficava esperando. Eu chegava lá na casinha, olhava para o Lambari. Pô, cara, sabe, era todo. A gente também passou por isso. Assim. Antes de qualquer coisa, a gente passou por isso aí também. Porque eu ia na Evolução, eu via esses caras tocando. Eu era fã desse homem aqui. Os caras eram meu mestre de bateria. Sabe, no acadêmico, ele não deixava tocar caixa, porque só tinha ferro. Ele me dava a frigideira, esse tamanho. Eu lembro do seu, eu era pequeno também, o acadêmico era com as crianças, tudo e não, cara. Acadêmico. Esse aqui, Aqueles anos que o acadêmico ganhou o carnaval, 71, 72. Branca de Neve, 7 anões, aquela coisa. Eu saí 2 anos. Meu pai me levava lá pra. Eu queria ir no acadêmico, a minha família, todo mundo era bamba, né? Sim. Minha mãe, meu irmão, todo mundo bamba. E eu queria ir no acadêmico justamente por isso, que era gurizada, né? Eu era um pouquinho mais novo, né? Do que a turma. E aí meu pai me levava lá e eu ficava vendo o Cida ensaiando a bateria. E o Cia tinha uma coisa, o Cia era mestre dos mestres, né? Que era simplesmente na bateria dele, era Bedeu. Olimposo, só Luiz, só eles. Eu no primeiro ano que saí do acadêmico, não lembro quem era o ensaiador, mas não era o teu filho ainda. Na segunda vez era o teu filho já, né? Já era o Jorge Tarol, Era na bateria. Senzala DF. Assim, ó, ele tava nervoso. eu tava aqui, tava anotado aqui, Senzala DF, né? Pô, como é que nós falamos? Nós somos repórteres. Senzala DF. Fale o que vocês quiserem falar sobre isso. Eu vou ficar quieto. Somos Eu chamo os comerciais. Aqui não tem comercial, tem que tocar direto. Até o nosso diretor ali, Diretor Thiago Chagas. Aqui, ó, o cara da banda Black, ele também ele comanda o negócio. Mas assim, Senzala DF, depois de toda aquele trabalho maravilhoso do Senzala, os discos, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu chamei a atenção aqui desde o primeiro programa. Que nós não damos força para nós mesmos, né? Ou seja, eu não toco a música do Senzala, o Senzala não toca a minha, o fulano não toca do ciclano, que não toca do ciclano. Quando a gente veio com o projeto Bons Tempos, a primeira coisa que eu disse para os guris, nós vamos tocar a música de todo mundo aqui. Todo mundo, é verdade. Vai ter no nosso repertório. E isso, graças a Deus, fez com que muitas bandas, a partir dali, começassem a entender que tinha que fazer isso. E, cara, e aí é uma coisa nossa, eu não sei qual é o problema que nós temos com nós mesmos. Porque assim, ó, quando eu peguei os discos, que aí eu comecei a pesquisar os discos do Senzala para poder colocar as músicas. Cara, fiquei impressionado com a quantidade de trabalho maravilhoso que tinha, trabalho de arranjos, trabalho de música, E aí tu fica pensando assim, mas, porra, cara, como é que eu não... Porque a nossa música da noite termina acontecendo assim, ó. Eu conheço a música tal porque vi o Senzala tocar, vi o fulano tocar, mas não escutei o original da música. Nunca escutei. E aí, às vezes tu te surpreende, vai ouvir o original, tem coisas que tu não faz, nunca fez, nem sabia que tinha na interpretação. Né? Então, quando eu montei a Rádio RC7, também me deu esse leque. Abri, ouvi músicas do pessoal daqui, porque a ideia era tocar 80% de música daqui. E quem mais me impressionou foi o Senzala, justamente pela quantidade de arranjos, de discos, e que a gente não
sei eu porque não teve acesso, a gente não se importou em comprar, e a verdade é essa, os nossos discos aqui não foram comprados por nossos músicos daqui. Tanto é que quando a gente vai tocar, por exemplo, quem canta vai ser acompanhado por uma banda daqui, dificilmente a banda toca o teu arranjo, porque ela nem sabe o teu arranjo, porque ela nem escutou a tua música. A gente acabou. Isso aí que você está falando, a gente também sofreu isso. Senzala gravou 5 CDs, né? Sim. É. E a gente sente, não sei se é só, o pessoal daqui é um pouco mais forte, isso aqui do sul, mas é uma coisa até natural, as pessoas de fora dão mais valor. Com certeza. Com certeza dão mais valor. A gente teve essa experiência aí quando a gente partiu, depois de tudo isso que a gente falou daquela época, ali 90 e poucos, né, que definitivamente terminou a casinha, né, o Evolução e tal, que a gente ainda teve outra casa, que era o Carinhoso, por um determinado tempo ali, e aí depois teve vamos resumir como um desacerto lá também. Foi quando a banda um dia sentada aqui como nós estamos, o pessoal triste, os músicos, pô, a casa não tem mais, a casa essa aqui não nos quer mais, né, por motivos da época lá. Foi quando o pessoal resolveu partir para a gravação. Sim. Vamos gravar. Isso já é no final da década de 90. Sim. Aí, mas é difícil, não sei o quê, tem que ter grana, vamos atrás. Aí o pessoal começou a se mexer na parte musical. Que o pessoal do Senzala sempre deu, o cliente está falando, sempre deu muita importância para a parte musical. Arranjos, coisas próprias, fazer um desenho nas músicas e tal, mesmo sendo povo, o Senzala já fazia isso. Mas aí então com músicas próprias aí que a galera se soltou, né? De repente mostrou uma coisa que nem sabia que tinha. Cara, me impressionei mesmo. Assim, o pessoal que fez os arranjos de sopro, arranjos de harmonia, arranjos de percussão, tudo foi. E tivemos também muito apoio de gente fora do Senzala, Marquês Faria, pessoas Alexandre, Galino, sabe? Que já tinham uma estrada mais forte, né? Hoje, inclusive, daqui o Renato pode dizer, a ideia do programa era justamente fazer com que as pessoas se devem, os músicos principalmente, se deem conta disso. Porque não. Poxa, se a gente. Eu lembro de uma época eu fui na Bahia, cara, todo mundo. E hoje o sertanejo faz isso. Presta atenção. Sai o disco do Renato e Lambari. Aí o Renato e Lambari convida o Si para cantar no disco deles. Sim, e no mais, convida o Roberto. Sai o disco do Roberto. O Roberto leva o Renato e o Lambari. Cada Bahia fez isso. Cada Bahia fez isso. Aí o sertanejo fez isso. Nós aqui andamos na contramão, aí eu não toco a música do Senzala, porque senão eu vou levantar o Senzala cara, sabe? Isso é muito forte aqui mesmo. Bicho, eu tô tendo hoje que tocar uma música minha com um arranjo de outro, como se a música fosse do outro. Sabe por quê? Porque enquanto a música era só minha, as bandas não tiraram a música. Ninguém escreveu o arranjo, ninguém tocou. Aí a música foi gravada por um outro menino aí de Pelotas, estourou aqui. Aí quando estourou aqui, todo mundo me abraçou. Não, essa música é do Roberto, não é desse cara aí. Mas aí não fez o arranjo do Roberto, fez o arranjo do Roberto. Aconteceu. Aí eu vou cantar nos lugares, e aí os caras olham pra mim e dizem assim, ó, o arranjo é do fulano. Então tu me avisa quando é que É verdade. E a música é minha. Não, um fato que aconteceu, nós estamos tocando no Caninha, no Boteco Caninha, e eu tô ali, eu ficava embaixo, e vem uma música lá, toca aquela música do fulano, eu digo, fulano, que fulano? Não, aquela música, Nega Rainha do fulano. Parei e comecei a rir. Ele pegou o favor, não era o E eu digo, não, tudo bem, né? Desculpa. Mas aí nós entramos aqui no DF. Eu quero saber do DF. Tentamos desviar aqui porque eu quero saber do DF. Cara, isso foi. Eu sei que o Lambari me contou a questão da questão do nome, que é um nome de um grupo baiano, né? Um nome carioca, um nome Senzala, e que. Não, mas não foi basicamente por isso. Isso realmente aconteceu, né? Tá. Nessa época que nós estávamos falando, eu cheguei a começar assim, que o Senzala resolveu partir para a gravação de CD, né? O pessoal que estava lá na administração da coisa tentou registrar o nome, né?
Até para lançar em CD, para ser lançado em gravadora, precisava ter esse caminho aí de administrativo. E aí, nessa época, não tinha tanta abertura, não era tão fácil fazer isso como é hoje. Hoje tu vai em qualquer internet ali, pega aqui no celular, tu descobre isso. Mas na época não era assim, 90 e poucos não era assim. Então tinha que esperar, mandar não sei para quem e tal. E na época o nome Senzala já era registrado com uma banda lá do Rio de Janeiro, com um grupo de capoeira no Rio de Janeiro e tal. Então, mas aí se achou um artifício na época que se a banda gravasse aqui em Porto Alegre e depois com a obra em si, com o CD gravado, isso aí não interferia, porque era um outro segmento, o segmento não era o mesmo deles e tal. O cara achou um artifício lá para não ter que trocar de nome. Certo. Né? E a banda acabou gravando. Gravou aqueles primeiros, já que é o nosso momento, aquele festa, que foi o Trilegal, que foi uma época muito marcante da banda. A partir daquele Trilegal gravado no Opinião, a banda deu um salto assim, viajamos o interior inteiro aí, foi a parte assim, da era mais moderna, mais auge, mais top da banda, foi nessa época aí. Não podemos deixar de citar também que nessa época aí estava o Calbi, fazia parte da banda, já depois a partir de 95, o Calbi fazia parte da banda. O Cadinho também, o Cadinho como filho do Ricardo, desde pequeno ele já acompanhava, ia lá na Evolução e tal. Ele chegou a ser garçom da Evolução. Trabalhou garçom, né? Era garçom na Evolução. Foi mais um que foi formado na Evolução. Foi bom ou será que foi ruim? Mas tudo bem, quando você... Não, aí sabe como é que surgiu? Aí ele mesmo pode comprovar isso, ele vê no programa. Essa história até acho legal de contar. Sim. Aí a Senzala chamava ele lá, ele cantava uma música que era dele lá, aquela Marrom Bombom, se não me engano, né? A banda chegava pra tocar, chamava ele, chegando pra cantar essa música. Bem novinho, assim, cantava bem, né? Eu me lembro dele. Ele tocava trombone. Trombone, O pessoal do Sopro sempre, normalmente, eram crias da banda de São João, do Maestro Mota, que era o pai do Cadinho. Aqui na nossa... Isso. Então o pessoal já tinha aquela formação musical, assim, com a família deles, né? E o Cadinho tocava trombone e aí começou a cantar assim e veio vindo. E nessa época o Calbi também entrou com a banda. Eles eram os cantores da banda nessa época. E depois, com essa formação que a gente resolveu ir para discos, né? Para gravar CD. O Marcelo era o contrabaixista. Marcelo, isso, Marcelão. Meu irmãozinho Marcelo. Grande parceiro. Muita gente achava que era meu irmão mesmo, porque achavam parecido comigo. Ele fez alguns trabalhos comigo também. Marcelo contrabaixista, o Dudu França, né? Dudu França, guitarrista, o Cadinho e o Calbi, cantores, eu, Lambarinho, essa era a banda, né? O Soco, o Ricardo, o Sérgio, o César estava também. César, o Bumbum. Aí já era o Jorginho também. Né? Então a gente partiu para a CD, gravamos. Foi aquele legal, primeiro CD, em seguida do primeiro já teve o Trilegal, né? Aquela que estava junto com o Pagode do Dorinho e esse Toque de Mel, acho que era Sabor de Mel, ainda não lembro. Acho que era Toque de Mel, E depois fomos para o outro CD, o Festa e tal, com essa formação, tocando fora de Porto Alegre, né? Interior do estado. E aí isso aí foi uma fase assim que durou quase 10 anos, né? De 96, 7 até 2005, 6, 7. E aproveitando o Roberto Costa, eu tô falando na musicalidade dos caras, eles faziam um arranjo dentro do ônibus, a gente viajando. Isso é muito legal. Os arranjos dentro do ônibus. Surgiu, né? Essa é a inspiração dos caras. Ricardo, o Jorginho, o Marcelo, sabe? Sabe que isso Cotonete, né? Jorginho, era novinho, ele entrou na banda com 16 anos também. Jorginho está no... Onde eu vejo ele tocando com a banda do Neco. Swinga Brasil. Tem um trabalho também com a esposa dele, eu vejo no Face aí. Sim, um trabalho solo também. E eles faziam no ônibus, cara. Os caras eram. Cara, na verdade, isso acontece quando tá todo mundo dentro. Nessa época, nós vivíamos, nós ficávamos mais juntos entre nós do que com a família. Certo. Que a gente se encontrava quinta-feira e voltava segunda-feira. E aí essa fase meio que passou, né? Sim. Tudo passa, e até que durou muito, né? Claro. Um trabalho que dure praticamente 10 anos. 10 anos, eu acho que foi. Né? Foi bem rentável, foi bem legal, foi tudo. A gente esteve na Orbit, né? Sim. Que era a gravadora da RBS, mas aí a gravadora da RBS também
teve outros problemas também entre eles, que acabou refletindo em nós e tal. Sim. E aí essa fase aí depois meio que passou, né? Aí o que aconteceu? O pessoal, para não deixar morrer, continuou tentando tocar aqui, voltando para aquela realidade de tocar na noite de Porto Alegre. Tal, que também a noite já de 2000 e pouco pra cá também já não era. Não é a mesma coisa, Fechou um né? monte de casa, Fecharam. Nessa época aí o que tinha ali era o Prontidão, né? Aquele áudio do Prontidão. Sim. E já não tinha mais nada, praticamente nenhuma outra casa, assim, né? Sim. Não tinha nem evolução E mais. isso. Não, Eu acho que não, só a evolução só fazia durou Piranguinha. 2, 3 anos, foi até Eu acho que 2003. só em Piranguinha, né? Em Piranguinha também, já... o Piranguinha já existia, mas fortaleceu mesmo assim depois dessa época. então eu acho que também o Piranguinha teve um fortalecimento também quando aquele problema, o incidente com Las Vegas, né? Isso, Quando teve aquele incidente, no Las Vegas. ele ficou uma referência só, né? O pessoal foi todo o mesmo. Isso. Aí depois chegamos até ali quando o Pirulito começou a fazer o grande Na nosso. avenida, grande Pirulito. Pô, era pra Era pra estar aqui, né, Pirulito? Mandei 20 mensagens pra ele, né? E, Foi convidado, não veio mais. ele não pagou o celular. Deve estar assando uma carne pra ele. Adoro. Tá vendendo ingresso do aniversário da banda? Ah, sim. Deve ter uma fila lá. Semana que vem, dia 7 de setembro, é isso, né? 7 de setembro no Uptown, né? Aniversário, 43 anos, Grupo Senzala. DF. Não, DF. Estamos chegando aí. Nós Tá tentamos fugir e voltar. me enrolando com esse negócio. Aí rolando. Aí depois de E eu não perguntei ainda. tô dando um resumão. Eu tenho as perguntas do Renato que eu sei. Os espectadores devem estar. Depois dessa época aí o que aconteceu? Aí chegou naquela época ali que o Pirulito, né, fez aquela casa ali na Avenida Soares, na esquina, o Cine ali, né? É o Isso, Ali ela foi mais ou menos a última vez com essa formação. tá. Mas aí já tava. A grana era pouca, uns músicos já não estavam A grana satisfeitos. sempre- A grana é que manda, né? A grana sempre ficou, cara. Aí resolveram diminuir a banda por causa de custo, em vez de não levar mais o sopro, aí já começou a descaracterizar. Sim. E aí no meio disso aí houve um desentendimento. Alguns acharam que não precisava não sei de quem, ou se eu fizer só com fulano tá bom, e não sei o quê. Sabe? Meio que perdeu a Vamos poupar estrutura. dinheiro, tem que tirar o centroavante. Perdeu a estrutura de banda. Aí alguns foram saindo, uns saíram desgostosos, outros não sei o quê. Ninguém, assim, não houve uma briga. Não, assim. teve uma briga. Foi uma coisa que foi acontecendo de acordo com o mercado, de acordo com... E aí, aí ficou uma coisa separada no início, uma coisa separada não, ficou só com quem sobrou lá, o cantor ficou fazendo com outros músicos e tal, botava o nome, mas aí o que acontecia, que eu estava conversando contigo antes, o pessoal que curte a banda, o público, né? Aí quando eu ia lá para dançar na festa, o cara me chamava e cara, isso aí não é um Senzala. Cadê aquele Senzala que nós conhecemos? Não, mas tá. Aí eu tinha que dar toda essa explicação que eu estou dizendo agora. Toda hora eu tinha que estar dando essa explicação. E isso aí pode. Mas aí andou mais um pouquinho e parou. Sim. Parou tudo. Aí o Senzala, a banda Senzala, simplesmente parou. Sim. Nem os que ficaram, nem os que uns foram fazer trabalho solo, outros ficaram em casa dormindo, outros não sei o quê. E resolveu parar. Aí ficou parado, tipo, 2, 3 anos, Sem nada. sem se falar. O que houve? Senzala acabou, não tem mais a banda, acabou. Como é que foi? E aí um dia, eu conversando lá com o César, o César, a gente chama de César Nós chamamos César Fel. César Fel, Sax, que é um dos fundadores da banda. Isso, lembro do César. Conversando, vem cá, quem sabe a gente montar um negócio de novo, tem tanta gente querendo, não sei o quê, pô, mas agora tá todo mundo um aqui, outro lá, não sei o quê. Pois é, mas não tem isso, mas se levar o fulano, não, mas fulano é xarope, eu não quero. Mas o César queria trazer o Azambuja, que é um dos fundadores também. Mas o Azambuja brigou com não sei quem, não sei quando, isso aí ficou uma resenha. Isso é muito legal. E o Zé quietinho lá. Isso aí virou uma resenha. Aí eu disse pro César, ó, vamos fazer o seguinte, cara, vamos pegar os antigos, Sim. os que estavam antes de toda essa ronha que deu, Certo. e vamos tentar começar tudo de novo. Mas aí nós temos só quem? Nós temos o César e o Azambuja, que são os... Aí eu disse assim, olha, eu acho que se chamar o Lambari e o Sirius, vem, quer dizer, já tem meia banda. Nós estamos precisando, mas não temos cantor, não sei o que, tudo bem. Mas isso só na conversa, sem botar nada na prática. Até que um dia, eu no meu
do trabalho, né? Fora a música. Um dia no meu trabalho, eu tô lá num dia de chuva, chovendo muito, Aí temporal. A ideia veio. Numa obra, né? Uhum. Eu vejo passar um cara lá no portão, lá na portaria, e eu disse, pá, eu conheço aquele cara. E aí eu perguntei lá pro meu pessoal, cara, quem é que chegou lá? Eu liguei lá pra portaria, quem é que esse cara chegou? Não, tem uns pessoal que estão fazendo entrevista aqui pra ele. Quem era o cara? Era o Calbi. Calbi. Aí eu fui lá, fazia anos que eu não falava com o Calbi. Aí, pô, e aí, não sei o que, bababá, o que aconteceu lá quando eu fui lá ver o Calbi. Aí, o que tá fazendo aqui? Não, tô indo no emprego, tem entrevista de emprego. Não, eu fui lá, falei com um outro lá, né? Contratou aí, isso aí pouca gente sabe. Eu te ponho aí no serviço, mas tu vai cantar. Não, nem tinha falado de música, só porque eles tinham os problemas que ele tava passando. Né? Claro, certo. E aí o Calbi acabou trabalhando lá comigo. Que bom. E aí nós conversávamos junto, almoçávamos junto e tal. Eu já falava, espalhava com todo mundo, que o Calbi era aquela não sei o que. Aí um dia na brincar comigo, eu andei falando com o César, aí que eu. E bababá, e nós estamos. Aí já tinha ligado, Dona Maria, a gente já falou, não, os dois não, parceria não, arma aí que nós estamos juntos. Aí eu falei com o Calbi, e o Calbi, tá louco, tá dentro, vamos fazer. Aí eu, o sopro já tá. O trio aqui já tá. Percussão, pronto. Tem um cantor. Vamos embora, vamos fazer. Aí o César, não, vamos montar. E o César também se empolgou. E o César, na época, ele queria fazer um projeto para a prefeitura, acho que era, para o governo, esses projetos que o cara monta para fazer em teatro e tal. E o César, ele gosta da escritura, né? Aí ele montou um projeto no qual a história seria o seguinte, um garoto, um guri, que seria assim, fã do grupo Senzala, que teria o sonho de um dia tocar com o Senzala. Ele montou uma história em cima disso. Você escreve. Ele tem essa coisa do escrever. Então ele montou isso aí seria um projeto de uma visão de um guri iniciando na música, tocando junto com os caras da antiga, que é o grupo Senzala, e em cima disso ele fez uma história muito bacana. Montou esse projeto, e esse projeto ele levou para tentar ser aprovado na prefeitura, não lembro onde é que é, não sei. Isso teve umas fases lá que acho que não acabou não sendo aprovado, mas chegou a chegar. Só que isso foi o pontapé. No preparo disso, o que aconteceu? A gente trouxe o Gustavo. Seria esse guri, que é o Rosinha, que estava aqui. O Gustavo Oliveira. Pra nós é Rosinha. A gente chama ele de Rosinha. E quando a gente sabe que vamos trazer ele de volta para contar essa história. Não vou te contar a história. Não vou contar. Primeiro dia do ensaio, ele me chega com a guitarra cor-de-rosa. Ele queria chamar a atenção. Gustavo Oliveira, que vai ter vocês já viram isso aí tocando? Não. Bom, então é tipo. Foi tipo a minha música lá do sertanejo. Olharam pra guitarra dele, olharam pra legal. Nós olhamos pra ele assim. Se não tem guri aí, para. Se traz ele. Mas ele é filho do Vai tinha pedigree. Vai do Rosinha. Tinha pedigree. Tito. Era o presidente dos garotos. Claro, tinha pedigree. Da acadêmica. Aí ele chegou com a guitarra, eu olhei já você. Mas chegou no que é isso? Não, jardim. Não, até aí tá bacana. Quando abriu o bagulho. Aí eu aquele rosa que chega a dar um choque. Aí eu digo assim, Rosinha. Rosinha? Ele vai se bater no bravo. Como é que tá, tio? E tu acredita que ele gostou tanto que, acho que não sei se foi no primeiro dia que ele veio tocar, ele se vestiu todo de rosa. Tá certo? Vai acabar. Não, vou trazer ele de novo. Vou trazer pra jogar o Ele vestiu de rosa com a guitarra cor-de-rosa. Tá montando lá, onde que a gente vai tocar, mas ele ia vir. Ele chegou mas até a paletada vocês já estão aqui, ó. Pô, mas o que se fez com o vai cantar sertanejo? Mas aí quando o guri meteu a paletada aí.
Opa! Vou dizer uma coisa sincera. Esse, o Gustavo, ele já tocava, fazia o somzinho dele, aprendeu muito, né? Com o Senzala que ele foi dar aquele. Sim, ele falou muito. Mais uma vez, Não, ele falou várias coisas sobre você. A gente encheu muito. Eu conheci ele assim, ó, eu conheci ele na internet, assim, e quando eu estava montando a rádio, eu estava buscando um repertório, né? E aí tô na internet olhando ali, aí tinha um gurizinho ali, botava ali sempre uma música, não sei o quê, uma música que ele tinha gravado, né? Um dia eu resolvi escutar a música, quando eu botei, pô, cara, mas isso aqui é bacana, cara. A primeira música dele foi era uma releitura era uma forma de um swing antigo, com uma mistura de swing antigo com um swing novo, sabe? Era uma coisa nova, cara. Eu vi aquilo, eu digo, pô, fiquei fascinado com aquilo, cara. Sabe? Demais. Depois que eu vinha saber que ele tocava com vocês. 3 semanas atrás, cara. Escutei, botei uma música, por acaso, né? Sim. Eu disse, pode que essa música aí? Essa música é do Rosinha. Eu digo, não. Rosinha, manda pra mim essa música. Tu viu? Ontem eu tô falando. Não, e ele tá no primeiro grupo agora. Sim. Agora, seu Rosinha. Tá, deixa eu terminar essa história. DF até agora tu tá enrolando. Quanto tempo nós temos de programa ainda? Você terminou? Nós temos o que é isso aí? 9 minutos? 90 minutos, tem 9 minutos. Não, vai dobra isso para 18. Até o. E aí nós começamos os ensaios para esse projeto. Certo. E aí, vamos embora. Esse time aí com o Rosinha, o César, o Rosinha Buja, nós e tal, começamos a ensaiar lá no estúdio, lá na Anitta Garibaldi. O Luizinho, o Luizinho. O estúdio do Impacto. E o estúdio do cara que era um guitarrista do Impacto. Não lembro o nome dele. Daqui a pouco eu não sei, eu até me parei com os muito bom. era amigo do Azembuja, era amigo do Azembuja. E aí nós saímos quase um ano lá sem tocar. Ele contou a história, ele contou isso aí. Só ensaio, quase um ano. Você que tanto dinheiro a gente tinha, cara. Lá na Anitta Garibaldi, lá pra Mas aí havia essa preocupação, mas que nem nós estávamos falando, vem cá, mas e Senzala, como é que é? Eu disse, olha, o Senzala tá parado. Nós falávamos, né, eu e o senhor aí, o Senzala tá parado, cara. Mas aí o César, né, que é sempre preocupado com essas coisas, ele, não. Quem sabe a gente muda o nome. Não, mas dá um nome, mas esse nome não... Aí nós fomos procurar. Esse nome nunca tinha sido registrado. Aí volta aquela história que a gente tinha falado. Aí eu, mas quem sabe a gente muda a letra, ou muda não sei o quê. Aí ficamos nessa... Aí até quem sabe, bom, já que nós estamos aqui entre os caras, essa ideia de voltar, e o projeto fala disso, né, desde a fundação, a ideia inicial era fundadores, Senzala fundadores. Mas eu ouvi falar também, eu estava lá em Blumenau, eu ouvi falar isso. A ideia foi do sobrinho de César. Tem o sobrinho de César também que acompanhava, ele era muito metido com essas coisas de produção. Por acaso não era o Osmar. Não me lembro o nome dele. O Osmar, o sobrinho tocou com a gente. Não é o Osmar, O Osmar, o engenheiro. Não, o nome dele, daqui a pouco a gente lembra também. Pena de não lembrar agora os nomes. Mas aí nós começamos, ensaiando, e essa parte administrativa, né, o César e nós ali conversando. Senzala fundadores, mas será que é bom Senzala fundadores? Aí eu me lembrei de um dia, de uma coisa que o Nilinho falava quando nós íamos tocar no Prontidão. Né? Uma vez ele falou pra mim, não sei, na casa de contratar. Aí eu brincava muito com o Nilinho, não nos contrata nunca aí. Ele, não, Senzala, vocês são uns dinossauros do swing. Aí aquilo ali meio que ficou marcado. Aí veio a ideia de Senzala, dinossauros fundadores, porque dinossauros é antigo e tal, Claro. Aí dinossauros fundadores, Senzala, dinossauros fundadores. E aí começamos a trabalhar essa ideia, mas aí quando começamos a tentar fazer os flyers ou alguma, o nome era muito grande. Senzala, dinossauros fundadores e pronto. E aí ficou DF, dinossauros fundadores. Isso aí que foi registrado, a gente registrou. Como não teve muita divulgação disso, assim, da forma, assim, ficava sempre uma pergunta, ficava alguma coisa no ar. Muita coisa tu no ar. não sabia quem esse Dinossauros Fundadores era o real Senzala? Quem era? Qual era o real Senzala, né? É difícil para nós perguntar quem é o real. Até deixo para quem está vendo, a gente está contando a história como é que foi. Não teve briga, não teve nada. Não houve briga, né? Não, até não houve briga, claro, né? Mas foi uma sacanagem, mas tudo bem, vamos embora.
Não foi sacanagem. Não foi sacanagem. Não diria, acho que sacanagem não resume. Eu acho que tem muitas coisas que não. Pois é, esse não ter explicações, que o- deixa, né? Muita gente. Sabe o que acontece? O Roberto, ao público, imaginou e já colocou. Tem os maldosos, e Sim, sempre a sim, gente sim, brigou, brigou com o Cadinho, brigou com não sei o que, ninguém brigou com ninguém, cara. Tanto que a gente Sabe o que acontece? tocamos Cadinho, Papo Negro Velho tá aberto pra Isso, gente. Não, realmente. Tem que ver, Não, quero sabe saber. por que eu disse? É nosso amigo também, nós falamos normal. A gente toca com ele. A gente toca É pra acabar com essa Aqui, coisa. o Cadinho tem um projeto que se chama Cadinho Cadinho Canta Senzala. Vocês já devem Já vi. Cadinho é um baita batista. Nós vamos com ele. Eu, o Marcos. Nós Sim, fomos sim. a Pelotas com ele, nós cantamos. Nós Tem uma data. E vocês já a não Revolução. Nós temos uma data agora, Sabe, setembro. agora tem essa nova concepção, né? Sim. Que é o cantor na frente, os bonitão, e os de preto por trás dela. Vocês são os de preto, né? Sabe o que eu acho que aconteceu agora? A impressão Tá. Sabe o que eu acho que aconteceu realmente? Analisando assim, friamente. Sei. Eu acho que acontece até hoje. Nós, os músicos, não somos preparados. Nós somos músicos. Sim. Nós não somos preparados para coisa administrativa. Nós Sim. não temos o estudo suficiente. Exato. a Aí visão vem uma suficiente coisa que realmente. de marketing. É. Isso aí tudo poderia ter sido usado de outra maneira. De outra maneira, se a gente tivesse né? uma visão de marketing. É. E não, a gente vai deixando a coisa acontecer. O E tempo vai fazer as E coisas isso acontecerem. aí, o Aí Maia. acontece uma coisa aqui, É. quando sai outros, aqueles que ficaram resolvem fazer não sei o que, tudo numa casa. E isso Não, aí. eu acho isso não, que é. não, Aí depois eu- quem analisa no geral fica achando, não, os caras Sim, os brigaram. caras brigaram. Eu vou colocar por que eu acho assim, ó, cara, franqueza, até de repente Eu acho que dizer que foi uma pode sacanagem, se chegar e é uma dizer coisa bem aqui forte. e desfazer qualquer coisa. Mas a questão é assim, cara, de uma vez que nós iniciamos um trabalho juntos e de que a gente montou uma estrutura juntos, de que nós montamos as músicas juntos, montamos todo um trabalho junto, tocamos anos juntos. Sim, essa Eu acho que música isso- sensual tem autor. Pois tem é, dono de arranjo, eu acho tem, né? que é isso, respeitado. que isso tem que ser levado para frente, né? No momento que eu resolvo sair daqui, vou sair daqui do grupo de vocês, não vou fazer mais parte do grupo de vocês, vou tocar o meu trabalho para frente, entendeu? Eu acho que tu tem que ter a convicção de que tu tem um trabalho superior àquele que tu estava e portanto tu vai sair para fazer isso. Eu quando tinha a banda Revolução, comecei a compor naquele momento e aí eu queria botar minhas músicas na banda, aí a banda não queria tocar só as minhas músicas, entendeu? E aí eu cheguei à conclusão que aquilo estava errado. Eu estava fazendo uma coisa errada. Então o que eu fiz? Eu reuni o grupo como a banda era uma banda que eu tinha formado, eu reuni a banda e disse para eles, ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu termino com a banda, né? Eu vou sair. Se vocês quiserem continuar com a banda, vocês podem continuar, mas eu vou sair e vou Talvez fazer. tenha faltado essa coisa, esse ponto, assim, sabe, chegar, hoje, ó, e vou fazer a partir daqui é assim, a partir daqui é assado. Cara, não, mas aí eu te digo assim, ó, Isso mas aí faltou. para chegar assim, ó, eu vou fazer a minha carreira solo. Foi isso que eu disse para turma. Tá, numa reunião, eu vou fazer a minha carreira solo. Vou gravar um disco, eu disse para eles. Tu vê como é que começou essa história? Eu vou gravar um disco, era mais para dar uma satisfação para eles do que qualquer outra coisa. Eu tinha data, botei uma data, dia tal eu entro em estúdio, fui no estúdio, aluguei o estúdio, peguei minhas músicas e vou gravar um disco. Se vocês quiserem me acompanhar, estou à disposição, levo vocês junto para gravar o disco. Só que agora é Roberto Costa e banda. Toda banda, não, nós vamos te acompanhar. Então, a partir daquele momento, mudou a estrutura. Nós não tocamos mais aquilo que a gente tocava, passamos a tocar aquilo, as minhas músicas, entendeu? Então, eu acho assim, que aonde eu vejo que alguma coisa não foi bem esclarecida, foi justamente nessa questão. Eu acho o seguinte, eu sou o cantor da banda, a banda está me acompanhando, tá legal, bom, eu resolvi sair, vou fazer um outro trabalho diferente. Agora eu saio e vou fazer o mesmo trabalho que eu fazia aqui, então o que estava errado? Era o restante da banda que estava errado? Era aquela estrutura que não veio, entendeu? Então isso tem que ser
esclarecido legal. Eu acho que Então, não é? esse ponto aí realmente é o que talvez não, é o que faltou. Né? Faltou. É esclarecer as determinadas fases do que foi acontecendo. Justamente é dentro do que eu estava falando. Os músicos vão deixando a coisa assim, não, fulano saiu, tá, vai lá, faz o que eu quero, eu fico aqui, faço o que eu quero, aí passa mais 6 meses, não, agora eu acho que isso não tá, eu não quero mais assim, eu quero. E as coisas não ficam assim como você está falando. Não, a partir de hoje é assim, ou a partir de hoje eu não tô mais, ou a partir de hoje não é mais assim, é assado. Isso aí eu acho que realmente faltou. Mas não que tenha faltado por uma maldade. Não. Justamente porque as pessoas não têm a cabeça. Eu acho que maldade, de repente, foi de não foi com má pessoas intenção, entendeu? ligada que estavam na hora que achavam que tinha que aproveitaram aquilo Aí essa maldade tem. Mas a pessoa foi frágil. eu me dou Chegar um cara de fora, ficar falando, entendeu? pega esses caras aí, É. quem sabe, eu também faço isso, bota esse apelido, o cara assim. Aí sim. Não, sou amigo do Cadinho, porque o Cadinho criança também, entendeu? Acho que algumas coisas assim, cara tem um futuro imenso, mas algumas coisas relacionadas talvez à carreira, à condução da carreira, pode ser melhorado, e aí ele vai estourar melhor, com certeza. Mas a gente nunca é melhor no que a gente faz. Claro, a gente tem que ter essa consciência, né? É como o Maia falou, é que a gente não tem aquela coisa de projetar, de conversar, de abrir, entendeu? Não é todas as pessoas Não são todas as pessoas. Agora a questão de amizade, a questão de parceria, a questão de sentimento dessa parceria, alguns conseguem conduzir isso, levar isso pro resto da vida, e outros não. Eu tô com uma formação que eu tenho um músico que está 35 anos comigo, 35 anos, está aqui o Renato, tá o Volney, meu contrabaixista, então meu baterista está 20 anos, o outro baterista saiu, estava 25, entendeu? Então é uma questão assim de como tu pensa isso, como tu, sabe? Porque as família, né, cara? Claro, sabe que às vezes é lógico que todo mundo vai crescendo junto. Sim. Entendeu? E tu como líder da coisa, tu tem que saber lidar às vezes com uma deficiência ou com uma questão de nem todos conseguem crescer tanto, né? Então tu tem que é uma escolha. São pessoas diferentes, são criações diferentes. Claro, Mas vai continuar com a vaidade, Não vai. Sei lá, Tá aí. O Renato ficou 10 anos fora. Porque foi irmão, fiquei 11 anos fora. Quando ele veio de Santa Catarina, quando ele estava em Santa Catarina, eu disse para ele, eu digo, cara, se tu voltar, o teu lugar está ali. Entendeu? E volta e entra. Aí o resto da banda fica olhando, pode perguntar, mas não tem que perguntar, cara. Esses caras começaram comigo, vão morrer comigo, terminou. Sim. Entendeu? Agora, é uma questão de concepção. De repente eu acho que a banda não produz tanto, se eu tinha uns músicos mais experientes, vão fazer esse som muito melhor, não sei o que. Mas a amizade, ela é... Mas eu acho que isso vale para uma construção nova. Numa opinião minha sobre tudo isso aí que aconteceu, que faltou mesmo, não só para um ou para dois, até para mais. Assim, é aquele entendimento, no caso do Senzala, de que o que foi forte, o que é forte no Grupo Senzala é o nome da banda, é o Grupo Senzala. Não é Maia e banda, não é entendeu? O que é forte, que se fez tudo que foi feito, foi em cima do Grupo Senzala. Daquilo que vocês construíram, né? Não tem como dizer assim, não, eu saí e é comigo, se eu não tiver não vai rolar, ou se tiver, ou eu sei. Tanto que se a gente for colocar um livro, vai ter 30 músicas. Mas essa questão, a construção, banda, né? Só que a gente citou 30, 40 músicas. É isso que eu digo, a construção da música, a construção da música de vocês foi e foi com esse grupo todo aí, entendeu? Então é o seguinte, eu tocar... Deixaram o trabalho no nome da banda e eles individualmente até nem tão mais, ou até uns faleceram. Eu até digo assim, acompanhei o show do Cadinho agora bem pouco tempo no hospital lá. Showzaço, cara, showzaço, trabalho muito bom, ele está muito bem de palco, ele está muito bem, o domínio total de palco está excelente. A única questão que me chama a atenção, e aí até deixo aqui aberto para ele vir aqui também conversar com a gente, que não é uma crítica construtiva. Sim. Acontece que é o seguinte, cara, eu acredito naquilo, vamos fazer uma coisa, vai fazer uma coisa nova e botar tua cara para bater, entendeu? Eu acho que a questão de se usar aquilo que foi montado
por um grupo e tu pega um grupo novo e copia exatamente aquilo que foi feito, arranjo, música, tudo. Poxa, então o grupo estava errado, aquela situação estava errada, né, entendeu? Eu acho que ele tem capacidade tranquila para fazer um trabalho novo e sempre teve. Eu acho que faltou isso. Eu acho que aí me parece que é aquela questão da pilha, né? Ah, não, esses caras tão velhos, tem que botar uns caras novos para fazer a mesma coisa que os velhos faziam. Desculpa interromper. Esse trio aqui, ó, nós tocamos há mais de 20 anos. Sim. Passou baixista, guitarrista, tudo passou por nós, passou um monte. E nós três sempre. Mantendo a essência. Sempre nós três, cara. Nunca saímos. A banda parou, nós voltamos nós três. Nunca brigamos, nunca houve discussão, nada. Sempre foi em prol da gente ajudar o grupo que a gente sempre manteve, né? E nós fomos desprezados como velho. Isso eu vou dizer. Eles são muito velhos hoje. Quem é que está o velho? Eu acho, só que é contra, mas eu prefiro. Sabe o que eu vejo nisso aí? O DF veio para mostrar. Isso é exatamente. Mas é isso que eu digo, Maia. O que fez, né? O teor da coisa que fez. Foi a permanência foi de justamente a permanência Por isso que eu digo, hoje as pessoas elas desprezam, né, os cantores mais antigos, e a ideia do programa é esse, é resgatar essas pessoas, deixar o registro, porque eu, Renato, eu me espelhava em quem? O Silvio, eu adorava ficar babando lá dentro de tocar tumbador. O Silvio faz uma coisa que hoje não consiga tocar tumbador, eu estava cantando junto, eu não consigo fazer o trabalho, né? É um trabalho. Não tem velhice. A grande questão é essa. Se tu vai fazer algo novo, faz algo novo. Se a proposta com esse grupo aqui não estava boa porque faltou, porque ficou velho, se faz algo novo. Agora, a partir do momento que tu usa exatamente toda a estrutura que foi montada aqui com os velhos e só muda as caras, cara, eu acho que eu não vejo inovação nisso, né? Entendeu? Eu não vejo inovação nisso. Eu acho que seria muito mais interessante. Daí o Alexandre Pires. O Alexandre Pires é uma prova clara. De um cara decente, de um cara correto. O cara sai, faz carreira solo, junta o grupo e faz a história como ela era lá atrás. Dá uma ajeitadinha na música, mas faz aquilo ali, sabe? A gente cansa de ver aí, cara. Agora que eu mesmo acompanhei do Exalta Samba, os caras saem, cada um sai para fazer a sua carreira, e aí tranca os caras de continuar o trabalho da banda, deixa os caras quebrar, os caras ficar pobres, os caras ficar sem nada, tem que começar tudo do zero, cara. Para um pouquinho, quem era Tiaguinho, quem era Péricles antes do Exalta Samba? Os caras fizeram gancho para os caras estourar, e os caras estouram, saem da banda, vai fazer a carreira só e tranca a banda de trabalhar, cara. Entendeu? Até prova ao contrário de alguém dizer, foi por isso, por aquilo, por aquele outro. O que fica é essa imagem, os caras estão estourando lá, vendendo disco, vendendo coisa, fazendo show, e os pobres dos caras começando do zero e ainda com bloqueio na justiça, cara. Na justiça, tem uma liminar na justiça que a qualquer momento cai a liminar e eles têm que parar de tocar. Parei um pouquinho, que dê a parceria, que dê os anos todos de parceria. Sabe como tu disse, vocês andaram aí por um ano viajando para cima e para baixo, tudo. Isso, cara, e aí? Onde é que está isso aqui? Isso aí está nos discos de vocês. Que todo mundo vai copiar, vai tocar aquele arranjo, vai fazer aquilo ali. Isso é o Senzala. Isso é o Senzala. Entendeu? Isso, vão botar DF, vão botar o que quiser, não existe. A estrutura do Senzala é essa devolução que veio de lá para cá fazendo sua história. Isso não existe. A não ser que prove o contrário, que faça outra coisa. Tem, cara. E o próprio nome, né? O próprio nome ele leva muito. Vamos lembrar, Roberto, te lembra? Nós tocamos ali foi no Ipiranguinha, né? Tá? E aí te lembra que ia estar. Eu vi até o Sil, acho que eu falei contigo, né? Lá na frente. O Senzala vai estar aí, Senzala DF. Eu nunca tinha visto, até chamou nossa atenção, né? A fila estava dobrando a esquina. Foi aquele dia. Lembra? Dobrando. Eu cheguei na frente, a fila estava. Que bom que o nosso povo entendeu que tem que valorizar
quem construiu. Quem construiu, né? Isso aí Que bom que o nosso povo entendeu isso, cara, sabe? E até estou dizendo aqui, o Cadinho pode vir aqui para a gente conversar, até porque tem muitas músicas que eu sei que foi o próprio Cadinho que compôs no grupo, né, e tudo. Ele tem, como eu disse, faz um trabalho tranquilo, mas exato, entendeu? Mas eu acho assim, cara, não se pode apagar uma história, não se pode apagar as pessoas da história, entendeu? As pessoas são o principal da história, não tem como a gente apagar isso. Não tem como o Lambari passar lá na rua e não lembrar e dizer pra pessoa, pá, aquele cara ali trocando. Não, é do Senzala, não tem como, entendeu? Isso tá enraizado em nós, certo? Só que assim, ó, o tempo tá passando, eu tô com 58. Isso aí eu falo muito lá na banda, né? Eu digo, cara, o importante da banda são essas caras aqui. Com certeza. Não adianta tu dizer assim, ó, eu chegar e dizer assim, hoje eu não vou tocar, vou mandar um outro baterista no meu lugar. O cara pode tocar muito bem. Mas se tu não estiver lá na galera, quer ir lá pra ver. Pra ver o maestro. Ele quer ver o Ciro, não quer ver o Pra ver o Lambari Eu vou te dizer o seguinte, não consegue só ir, consegue tocar. eu brigava muito com a poucos banda. grupos, vou dizer o seguinte, poucos grupos têm isso. Porque assim, ó, para muitas pessoas não interessam os músicos que estão atrás, interessa o cantor. O cantor é o fulano. Então é o seguinte, eu não estou nem olhando, é o mérito do Cezar. Eu nem sei. Os caras de preto, eu nem sei quem são os caras de preto. Pode trocar o cara de preto que eu nem conheço. Agora o Cezar conseguiu. Fez um trabalho de grupo. Claro, conseguiu fazer com que todo mundo fosse reconhecido. Entendeu? Então, isso não pode ser apagado de maneira nenhuma. Né? Vocês, daqui a pouco, o futuro, vem um projeto novo, volta o Cadinho, volta o fulano, volta o Beltrano, começa tudo de novo. E que aconteça isso. Entendeu? Mas que fique assim, mais do que certo, de que isso não pode acontecer de novo. Tem que haver o respeito com as pessoas, respeito com os músicos, respeito com aqueles que fazem a história, cara. Sabe? E por isso esse papo de nego veio, porque ele vem de encontro a isso, trazer histórias. Nós temos aqui Alexandre, Wilson Ney, Maria Helena, Zé, Deco. O Zé fez parte do início do Zé, né? Zé também? Quando a gente começou o DF, nessa que eu falei, que a gente estava com um ano ensaiando lá, o Zé era da banda. O Zé veio aqui, o Alexandre veio, contou cada história, né? Poxa, que isso. Olha, a Maria Helena. Wilson Ney. Pô, cara, sabe, os caras têm. Né, veio a nova geração, né? Os Medinas aí, tá os guri agora estourando, né? Os guri prenderam com velho, aprenderam no nosso velho. Outra coisa também que é importante, como o Roberto disse, a ideia do programa é deixar um registro, né, Roberto? Isso. É deixar um registro, porque muita gente, como vocês falaram, pessoas mal intencionadas criaram um clima que hoje na cidade acho que há uma divisão. Né? Foi criado isso, mas precisa o quê? Ser esclarecido. Esclarecido como vocês estão fazendo hoje. Cadinho, mais uma vez te convido, vem aqui, vai falar a história dele, não é verdade? Mas vão falar do brilho da história dele, não é verdade? Não é verdade? Vamos falar do brilho da história dele. Não podemos negar também que o Cadinho, musicalmente, ele não vai ser mais e até a gente está falando justamente nós, citamos aqui, né? Começou como guri lá. Sim. Até a gente está falando justamente por isso, né? Por isso. Por admirar o Eu acho que a única questão aí, e que cabe um esclarecimento, é porque a troca do pessoal que fez, que foi, caracterizou tudo, que montou tudo isso, ser trocado por um grupo novo fazendo o mesmo trabalho. Entendeu? A grande questão é essa. Para mim, como músico, compositor, como produtor, eu entendo isso. E o Thiago, que é produtor também, ele entende isso. Eu vou trocar o fulano, vou gravar com o ciclano, isso aí eu também daquilo. Tem até uma mágoa guardadinha, principalmente entre nós três aqui, sobre isso aí. Realmente, eu acho que essa a falha foi essa. Mas eu também, assim como eu estava falando, assim, cronologicamente, né? Tal ano aconteceu aquilo, depois aquilo, assim. Agora como é que está a coisa hoje? O nosso relacionamento hoje? Isso. O nosso relacionamento com o Cadinho, com o Serginho, com todo mundo, tá tudo tranquilo. Nós somos, poderia chegar aqui e dizer, vocês não querem nem ver esses caras. Não, isso aí nunca aconteceu. Eu queria deixar claro. Sim. Tanto que,
esse projeto que o Cadinho fez, Cadinho Canta Senzala, a gente participa. Nós temos até show marcado já para frente. E eu faço uma coisa bacana. Com esse projeto. Então, claro, muita gente pergunta, por que não reunir a banda de novo, fazer uma só? Não sei se isso é possível ou não, de repente. É que isso aí às vezes não depende só de querer, isso aí depende de mercado, depende de disponibilidade, depende de um monte de coisa que às vezes as pessoas de fora não enxergam, entendeu? E até também, Roberto, a fidelidade com aquelas pessoas que estão contigo, sabe? Eu não posso hoje, e o mais simplesmente terminar o DF, e formar outro e deixar os caras aqui. Acho que hoje, pela idade que a gente tem, pelas coisas que a gente passou, tudo tem resultado, você soltar a agenda da mesma forma. Não, hoje a gente já tem essa visão, já estamos numa idade que a gente não teve naquela época, mas hoje a gente já tem uma visão. Nós teríamos uma visão assim mais de negócio da coisa, mais de mídia, mais de marketing. O que seria melhor fazer para todo mundo? Será que funcionaria? Será que seria melhor manter isso e manter dois projetos? Será que se juntar isso aí, isso teria que ser conversado de uma maneira profissional, sem mágoas, sem briga, eu não quero, sabe? Isso aí já nem existe mais. Sim. Mas só que para dar esse passo de fazer alguma coisa, só se eu pelo menos penso assim, se o mercado nos oferecer isso, né? A gente vê que fazendo isso vai ter um retorno. Não é porque por birra ou por brigar, não, é só se o mercado. Se o mercado vê que, não, continua fazendo assim, ou para um tempo, para um ano, vamos fazer outra coisa, depois volta. Tudo isso vai ser analisado, pelo menos por mim, se eu participar desse tipo de coisa, vai ser analisado de uma maneira muito profissional. Sim. Não é porque eu não gosto desse, ou não quero isso, ou não quero aquilo. Não, eu tenho que ver se vai ter um retorno. Claro. E se tem mercado para isso. Tem mercado para isso. Se não adianta eu querer fazer uma coisa só para dar uma satisfação para ninguém e a coisa acabar daqui a 6 meses. Entendeu? E fora disso também a gente está ficando velho, entendeu? Não tem mais tempo a perder. Independente de a gente não ter tempo a perder, a gente tem coisas que a gente não tem mais aquela paciência que a gente tinha antes. Tem mais isso. Hoje a coisa é muito mais direta. A gente já pegou tanta experiência, entendeu? Claro. E o seguinte, tem uma hora que é melhor tu ficar quieto do que falar. Tá certo. Falar só piora. Gente, assim, cara, foi sensacional. Inclusive o seguinte, tu tinha 9 minutos, nós fizemos mais meia hora, não é isso? Meia hora para ele ter dado 1 hora e meia, deu isso? 1h40. Olha só. Isso que foi um resumo. Não consegue, A gente não conseguiu conversar. Não conseguiu baixar desse 1h40. Não conseguimos baixar dessa Não hora tem, e mas 40. valeu mesmo. Aqui, foi sensacional a presença de vocês. Nós vamos marcar uma outra data aí para vocês irem. Mas lembrando, agora no dia 7 de setembro, né, você vai marchar de manhã e depois vai de noite lá no Hospital ver Grupo Senzala DF. E hoje então Hoje a gente está no Bar do Inho. Boteco do Inho. Boteco do Inho. Só que é o seguinte, como o programa vai chegar semana que vem, o cara vai dizer assim, o cara anunciou que os caras iam estar semana passada. Botar a data. É melhor deixar. É melhor deixar. Vai. Hoje estamos no Caninha também. É para fortalecer que a agenda do Grupo Senzala tá aí, tá bombando. Tá bombando, né? Então, parabéns pro Kleber, parabéns pro Inho, pro Ipiranguinha, pra Dona Helena, tá trazendo essa gurizada de volta aí, fazendo esse trabalho. E dia 7 de setembro, Uptown, aniversário do Grupo Senzala no Projeto Evolução, 43 anos, do meu amigo Kleber. Kleber, essa dica tá excelente. Vamos trazer essa gurizada toda de volta aí, certo? Aqui, programa Papo de Nego Velho, um apoio do Estúdio Brothers, do meu amigo Vainer e da Cláudia. RC Veículos do Betinho, 993786151. DNT, né? Donato Encadernações. Tá sim, rapaz. O Roberto, vamos falar, te lembra de onde é que nós trouxemos o Donato? Você tem que falar, né? Isso, no outro programa vamos falar do Donato, vai ter que vir aqui. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, Sim, irmão. muito obrigado, Lombardi. O material dele está aqui, ó. Beleza. Eu que botei ele no mercado. Exatamente. Botei ele de cantor, ele começou a fazer camiseta. Não, mas ele fez assim. Não, foi tocar bateria depois lá, disse que agora ele está fazendo um negocinho, agora as baquetas que me aguardem.
Certo, né, gente? Muito obrigado. Tiago Chagas, nosso Thiago produtor. Chagas, Valeu. Valeu. Tchau, tchau. É.